Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Pra quem tá chegando agora ainda não me conhece, meu nome é Laísa Minelli e no vídeo de hoje, gente, eu trago o último vídeo desse ano pra vocês, né? Amanhã já é ano novo, na verdade, hoje já é ano novo, né? A gente vai mudar de hoje pra amanhã. Eu espero muito, desejo muitas bênçãos, muita paz, muita alegria, muito amor na vida de cada um que tá me assistindo. E Laísa, por que você resolveu fazer um vídeo justamente na véspera desse ano novo? Primeiro, para completar esse mês de jogos que eu preparei para vocês. E esse mês, esse vídeo de hoje, na verdade, o jogo de hoje chama E Se Eu Fosse? Tá? E segundo, claro, para desejar um ótimo fim de ano para vocês, um novo ano para vocês, cheio de bênçãos, cheio de alegrias. E também para matar a saudade, né, de tudo que aconteceu, para tentar relembrar um pouco de tudo que eu aprendi, de tudo que realmente Deus trouxe para minha vida esse ano de 2020. Eu sei que esse ano, para muitas pessoas, foi um ano de desastre, foi um ano que acabou de vez com seus sonhos, com sua família, mas eu creio que tudo isso tem um propósito, né? E o meu propósito, eu creio que esse ano foi cumprido com muito êxito, com muita alegria, porque Deus transformou minha vida esse ano completamente, tá? Então, assim, voltando, né, ao primeiro, assim, relembrar um pouco, né, por isso que eu tô aqui no quarto, finalizando, né, esse ano aqui no meu quarto. Eu comecei aqui no quarto, né, gravando vídeos aqui na cama, toda tímida, toda reprimida e tudo mais, e hoje eu creio que eu tive uma evolução muito grande, né, você que me acompanha desde o início, né, do canal, sabe o quanto eu evoluí, pelo menos eu percebo isso. Eu sou muito grata a Deus por todas as transformações que Ele permitiu na minha vida, tá? E chega de enrolação, tá, Laísa? Vamos explicar de uma vez por todas esse jogo. Como assim, Laísa? E se eu fosse? Sim. Gente, esse novo ano, a gente sempre imagina várias coisas, a gente sempre acaba colocando metas que a gente não consegue, que a gente acaba não cumprindo, né, durante o decorrer do ano, seja por desânimo, né, procrastinação, seja porque realmente não teve condições de cumprir. Mas esse ano eu quero que você comece a refletir, comece a pensar realmente o porquê que tudo isso não aconteceu, né, e porquê que talvez, né, se você fosse outra pessoa, outra coisa, ou outro objeto, ou algo do tipo, o que você faria? Se você realmente sentiria a vontade de ser outra coisa, outra pessoa, ou se não. E é por isso que eu trouxe esse jogo hoje, para eu me desafiar e para eu tentar trazer um pouco para vocês do que a Laísa, do que a mente da Laísa, que tá aqui atrás da tela para vocês, o que ela seria se ela não fosse a Laísa. E eu quero que você também faça esse exercício junto comigo nesse jogo de hoje, para você tentar refletir um pouco se vale a pena, né, realmente mudar o que Deus te deu, o que Deus te criou, o que Deus transformou e fez por você e fez de você, para ser outras coisas e outras pessoas, né? Pra gente começar a refletir um pouco sobre isso, tá bom? Então chega de enrolação, roda a vinheta, porque depois da vinheta tem mais vídeos pra vocês. Voltei, gente, e como que vai funcionar isso direitinho? Eu falei a base, mas eu não expliquei direitinho como que vai funcionar. Ó, aqui tá o meu notebook, ó, pra vocês verem, tá? E aqui eu selecionei algumas palavras e a partir dessas palavras eu vou ter que realmente pegar essas palavras e falar, olha, se você não fosse a Laísa, o que você seria baseado nessa palavra? Eu vou começar para vocês entenderem mais ou menos como que vai funcionar esse jogo, tá? Eu selecionei aqui, deixa eu ver, selecionei seis palavrinhas, né, vamos dizer assim, 6 palavrinhas. E eu vou ter que falar pra vocês o que eu seria se eu não fosse eu, tá bom? Então, bora começar esse vídeo. Bom, a primeira palavrinha é música. Laísa, o que você seria se você não fosse a Laísa, mas seria uma música? Que música que você seria? Gente, eu acho que de todas as músicas, assim, que vem na minha cabeça, vem muita música na minha cabeça, eu acho que a principal seria a que eu comecei tudo isso, tudo isso, que seria O Milagre Sou Eu, da Axel. Assim, gente, foi assim, mas por que você fala que você começou por essa música? Porque eu comecei a entrar na internet realmente cantando essa música no Insta,
não foi nem aqui no YouTube, foi lá no Insta. Quem quiser, né, saber como que eu cantei, a primeira música, como que eu tava, é só me seguir, o Insta vai estar aqui embaixo pra vocês. Aliás, vai estar aqui na tela pra vocês, né, eu sempre coloco aqui pra vocês. Então corre lá pra você ver. Foi o primeiro IGTV que eu fiz na minha vida, porque eu nem conhecia Insta direito, não sabia mexer até hoje, eu não sei muita coisa sobre o Insta. Então, assim, foi uma base muito boa pra mim, né? Foi um empurrão que eu resolvi dar pra começar nesse YouTube, pra começar nessa vida de internet, de influenciadora, blogueira, enfim. Então, pra mim, a música que me descreveria, a música que eu gostaria de ser se eu não fosse um ser humano, se eu não fosse a Liza que tá aqui conversando com vocês, é O Milagre Sou Eu. Bom, a segunda palavrinha é personagem, né? Qual personagem bíblico, talvez, você seria se eu não fosse eu? Gente, eu sempre falei muito dessa personagem, porque pra mim ela é a base de tudo que eu vivi. Foi ela que me incentivou desde o início. Na verdade, eu nunca fui muito de ler, né? Ler Bíblia, ler livro, ler nada. Mas esse livro eu sempre li, eu sempre tentava ler, porque eu amava muito a história dela, né? Que é a história de Esther, gente. Tem até no Google, né? Só você pesquisar lá a história de Esther, tem filme e tem uma novela também que a Rede Record fez, que assim, mudou completamente a minha vida e a minha visão em relação a Esther, que foi pra melhor, né? Eu já adorava Esther e com essa novelinha, com essa minissérie, eu me apaixonei mais ainda. Então, pra mim, Esther é um exemplo de mulher, é um exemplo de mulher, assim, de mulher de Deus, é exemplo de esposa, é exemplo de fé, é exemplo de muita coisa. Então, pra mim, de todos os personagens bíblicos, dentre as mulheres, seria Esther. Agora, se fosse dentro dos personagens bíblicos que sejam homens, né? Homens, assim, eu acho que de todos, assim, o que eu mais... Claro, depois de Jesus, eu acho que seria José. Por que José? Porque José, gente, ele passou por tanta tribulação, por tanta coisa e continuou permanecendo firme com Deus. E eu me identifico muito com ele em relação a isso. É claro que meu gênio, né, como eu já falei em outros vídeos, parece muito com Pedro, mas eu acho que José se identifica mais comigo do que Pedro nessa questão de ter passado por várias tribulações, por ter passado por várias coisas que foram ruins, que foram apreensivas para mim durante a minha caminhada até aqui, mas apesar de tudo, eu e ele, a gente continuou permanecendo firme na fé, nos propósitos de Deus, e eu acho que realmente não tem outra pessoa, outro personagem homem que pra mim se identifica mais comigo do que o próprio José. Bom, o terceiro é um livro, gente. Como eu falei pra vocês, eu não sou muito chegada a ler, de verdade não sou. Mas eu tenho alguns livros, eu tenho um que eu li, realmente li várias vezes e marcou muito a minha vida, não é um livro cristão. E eu tenho outros dois que assim foram, só o nome me chamou muita atenção, né? Tenho vários livros, na verdade, eu vou colocar aqui na tela pra vocês alguns livros que eu acho que pode ser bom, pode ser interessante, que eu tenho vontade de ler também. Mas um dos livros que eu li e que eu acho que é uma base muito forte Se Eu Mudasse a Minha Vida Novamente. Se eu não me engano é do Rubem Alves, eu acho, se eu não me engano. Vou colocar aqui na tela pra vocês. Eu li esse livro várias vezes, eu tava na escola ainda, eu era muito novinha. Não muito novinha, uns 10 anos, por aí, 11 anos. E eu li esse livro várias vezes, né? A bibliotecária já cansava mais de ver eu pegando o mesmo livro. Então, eu amo muito esse livro. Já faz um tempo que eu não leio, eu não sei de fato o que fala em si cada palavra, cada frase, mas eu sei o contexto e eu acho muito lindo esse livro. Então, quem não leu, pode ler que tá super aprovado, tá bom? E em relação a outros livros que sejam cristãos, como eu coloquei aí na tela pra vocês, alguns livros, olha, são muitos livros. Mas eu acho que A Raiz da Rejeição é um livro, assim, incrível, como eu coloquei pra vocês. Eu comecei a ler, mas eu não consegui terminar de ler. Esse livro que acabou de ser lançado, né, com as mulheres de influência, né, o segredo das mulheres de influência, foi algo, assim, que eu tenho muita vontade de ler, muita vontade de pegar pra mim e ler. Com certeza, e o preço tá super acessível, né, quem quiser, eu vou deixar aqui o site pra vocês, se eu conseguir achar o site. Nossa, é um livro assim que marca muito a gente, sabe? Só por ter essas mulheres já marca. Imagina
elas contando os segredos delas para ser uma mulher de influência, né? E a cada segredo mais lindo do que o outro. Então eu me identifico muito. Tem um livro que eu tenho muita vontade de ler, mas apesar de eu não passar pelo que esse livro retrata, né, que é o abuso sexual, que é da Fabiola Mello, o livro chama A Culpa Não É Sua. Eu tenho muita vontade de ler esse livro porque muda a visão, muda o aspecto, né, que todo mundo acha que a culpa é sua por algo ruim que aconteceu na sua vida. Lá parece que dá mais ênfase na questão do abuso sexual, abuso psicológico, mas eu acho que todos os tipos de abuso, todos os tipos de violência, né, seja entre a gente ou seja com outras pessoas, enfim, depressão, alucinação, enfim, eu acho que esse livro se enquadra em muitas coisas. Então, pra mim, são esses 3 livros que pra mim, 4, né, que eu falei, são esses 4 livros que pra mim fecha com chave de ouro e é muito, muito, muito lindo. Como eu coloquei na tela pra vocês esses 4 aí. Bom, a próxima palavra que eu vim aqui falar com vocês é uma cor. Que cor que eu seria se eu não fosse eu? Olha, gente, eu fico muito no meio de 2 cores, né? Que é o preto, né? Que eu amo o preto desde cedo. É uma cor, assim, que eu uso como roupa, que eu uso como cor. Mas eu tô tentando mudar um pouco isso, tentando usar cores mais alegres. Então eu acho que para representar a luz da minha vida, eu acho que um amarelo, um laranja, eu acho que casa bem. O roxo, eu acho que casa mais bem em relação ao preto. Resumindo, preto e roxo para minha vida, que eu sempre gostei muito dessas cores em relação à minha vida em si. Mas eu tô tentando mudar, ter uma mudança completa em relação a muitas coisas da minha vida. Então, para mudança, um amarelo, um laranja, um vermelho forte, alguma coisa assim. Então, seria mais ou menos no meio dessas cores. E você? Eu quero saber de você o que você seria, se fosse uma cor, se fosse uma música, se fosse um personagem, se fosse um livro. Comenta aqui embaixo pra mim que eu vou adorar saber, tá? Pra saber se eu tô sozinha nessa ou se vocês também se identificam com o que eu tô falando aqui em relação a tudo isso, né? Em relação ao que vocês seriam se vocês não fossem vocês. Bom, gente, vamos pra penúltima palavra, assim, já estamos na 5ª palavra, que é um herói. Sim, um herói. Qual herói que eu seria? Eu acho que sim, nós temos 2 âmbitos de heróis, né? Que são os heróis da Bíblia, mas que são os heróis que a gente vê em desenhos, né? Em filmes e tudo mais. Então eu vou falar um pouco dos 2, tá? Em relação a heróis da Bíblia, né? Que eu acho que sim, são heróis realmente da Bíblia. Em relação a homens, eu vou muito no profeta Elias, né? Eu acho que ele foi um herói, ele enfrentou Jezabel, enfrentou seus temores, enfrentou muita coisa, né? Que hoje em dia a gente não consegue enfrentar, a gente fica mais no vitimismo e tudo mais. Então, eu acho que o profeta Elias se enquadra muito bem nisso. Em relação às mulheres, eu sempre admirei muito Raabe, gente. Porque Raabe, ela foi, assim, uma heroína, né? Realmente, ela foi uma heroína. Ela escondeu os espiões dentro da sua casa e acabou se convertendo a Deus e indo morar junto com as pessoas que já conheciam, né, a palavra de Deus. E assim, além disso, né, além dela ter que passar por tudo isso, ela teve que passar, além de passar, né, pelas transformações, ela teve que passar pelos julgamentos, porque com certeza muitas pessoas, né, como muitos cristãos hoje em dia, julgam quem é lésbico, julgam quem é gay, julgam quem, enfim, julgam as pessoas que são diferentes deles. Lá ela também deve ter passado por isso, simplesmente por ter sido uma prostituta e agora querer ser transformada, né, e transformar a sua vida por completo. Mas Deus honrou demais Raabe também, porque ela fez parte da linhagem de Jesus, né? Então isso pra mim, assim, isso sim é que é ser uma heroína. Bom, e falando de heróis, né, de filmes, desenhos, essas coisas, a única heroína que veio na minha cabeça e que eu acho que eu me identifico muito com ela é a Capitã Marvel. Pra quem não viu, tem o filme, né, Capitã Marvel. E pra mim, gente, ela assim, é um ser humano que teve alguns poderes acrescentados e que eu acho que o maior poder que esse filme ensina pra gente é o poder de ser humano, de ser falho, né? Então, assim,
Pra mim, a Capitã Marvel é um dos maiores exemplos de heróis, realmente, porque ela não é uma heroína, assim, perfeita, maravilhosa. Pelo contrário, ela teve sei lá, os seus problemas, os seus temores, né? Então ela mostra muito isso também. Ela não é igual aqueles super-heróis de desenhos que sempre tão poderosos, sempre tão lindos, maravilhosos, salvando o mundo. Não, ela mostra que todos nós somos humanos e que nós temos defeitos também. Então isso que eu acho muito, muito lindo. Então pra mim, ela é a minha heroína em relação a filme, em relação a desenho. E vamos para o último tema, gente. O último tema que eu coloquei aqui. Pra mim, eu coloquei como artista e famoso, tá? Eu não sei muito bem como que vocês entendem isso. Pra mim, artista e famoso é muito parecido. Então, eu coloquei os dois pra vocês terem uma noção de que tipo de pessoa que eu seria, de que tipo de artista ou famoso eu seria se eu não fosse eu mesma, tá bom? E pra mim, eu acho que, assim, um dos maiores exemplos que eu tenho, né, de famoso e artista, que pra mim eu quero levar isso por muito tempo, é a Fabiola Mello. Fabiola Mello tem um canal aqui dela no YouTube, tá? Vou colocar o arroba dela aqui embaixo, aqui na tela pra vocês. E ela tem um canal no YouTube chamado Fabiola Mello. Então, assim, gente, pra mim, de mulher, ela é um exemplo, assim, excelente. Ela é a base aqui do canal também. Ela me ensina muitas coisas também, tanto lá no Insta quanto aqui nos vídeos, né, do canal dela. Então, pra mim, de artista e de famoso, é a Fabiola Mello, sem sombra de dúvida, tá? De mulher. Agora, de homem, gente, de homem, eu tenho, sim, uma paixão muito grande, né, por um pregador, que é o Thiago Brunet. Muitas pessoas gostam, outras não gostam, mas eu acho que ele é uma pessoa que ele traz a realidade para a pregação dele. Ele não é uma coisa que vai lá na frente e depois volta. E ele usa exemplos cotidianos, né, exemplos que vocês disseram para mim também lá no Insta, tá? Quem não sabe, eu tô fazendo enquetes lá no Insta, eu faço, né, enquetes lá no Insta. Então, corre lá pra me seguir, vou deixar aqui em cima pra vocês. E, assim, ele traz a realidade, né, pra vida real, né? Ele traz a realidade pra vida real. Oxe! Ele traz os questionamentos pra vida real, né? Pro dia a dia. Ele coloca coisas do cotidiano que vão fazer total diferença para nossa vida espiritual, amorosa, enfim, para tudo. Ele, para mim, é um exemplo, assim, exemplar. Então, de mulher é a Fabiola Mello e de homem é o Thiago Brunet, que também tem um canal aqui no YouTube. É só pesquisar lá que vocês vão achar. É isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Curta muito, mete o dedo no like, que isso me ajuda demais. Se inscreve aqui nesse canal maravilhoso, ó. Ativa o sininho de notificação, tá? Pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando por aqui, tá? E, gente, tá vindo muita novidade por aí. Esse é o último vídeo do ano, tem o ano que vem ainda, tem muita coisa, tem muitos projetos, né? Os projetos ainda não acabaram, tem muita coisa rolando por aqui, então fica ligadinho aqui no YouTube e lá no Insta que eu solto algumas coisas, algumas novidades por lá também, tá bom? E claro, gente, talvez esse vídeo deve estar muito grande, mas eu quero falar pra vocês que não desistam de vocês, não desistam dos seus sonhos, não desistam das suas metas. Que eu sei que esse novo ano a gente anota várias coisas que a gente quer fazer, mas até o meio do ano a gente acaba se desanimando, acaba se desestimulando. Coloca uma meta, uma coisa que você sabe que vai fazer diferença, vai fazer total diferença para sua vida. Tem alguns vídeos aqui no canal que mostram um pouco disso, falam um pouco sobre isso também. Vou deixar aqui nos cards para vocês. Então, assim, muda e faça aquilo que você quer, faça por você e não pelas pessoas. Às vezes a gente desiste por pessoas, desiste por circunstâncias, mas não desista por pessoas nem por circunstâncias, mas acredite e faça por você e faça pela graça que Deus vai cair sobre você se você fizer isso para a honra e glória do nome dele, tá bom? Então que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês, um feliz ano novo para vocês, tá bom? E que Deus abençoe muito a vida de vocês, a família de vocês, tá bom? Um beijo pra vocês e tchau!